De yoga com cabras a jejum intermitente e suplementos cerebrais duvidosos, as pessoas estão dispostas a experimentar quase tudo para viverem suas melhores vidas. E se eu te dissesse que existe uma filosofia antiga praticada por um pequeno grupo de pessoas com um histórico impressionante de realizações intelectuais? Judeus! Estou falando dos judeus. Os judeus são apenas 0,2% da população mundial, mas compõem quase um quarto de todos os vencedores do Prêmio Nobel por décadas. Os judeus eram tão bem-sucedidos em entrar em escolas da Ivy League que cotas foram usadas para limitar seu acesso. A alta representação de judeus entre médicos, advogados e cientistas de foguetes levanta a questão de por que eles alcançam tanto sucesso intelectual. A história está cheia de pensadores judeus brilhantes que tiveram um impacto desproporcional no mundo, então tem que haver uma razão, certo? Deixo claro que não estou insinuando de forma alguma que os judeus são geneticamente ou biologicamente superiores. Essa linha de pensamento é muito constrangedora para abordar. Vou me concentrar na educação, não na natureza, nos fatores culturais e históricos que podem ajudar a explicar por que a população judaica é tão excepcional no desempenho acadêmico. Sem ordem específica, aqui estão 5 possíveis razões para o sucesso intelectual judaico. Os judeus valorizam a educação. Há uma razão pela qual nos chamam de povo do livro. A educação está enraizada em nossas tradições. A Torá literalmente nos diz para ensinar nossos filhos quando em casa e quando fora, ao deitar e ao levantar. Aprendizado contínuo, em suma. Historiadores descobriram que os antigos israelitas eram mais alfabetizados do que seus vizinhos, surpreendentemente. Porque durante séculos o Santo Templo em Jerusalém foi o centro de adoração judaica. Era administrado por elites sacerdotais letradas. O povo confiava nas elites para realizar os rituais religiosos, não precisando saber ler. Então algo importante aconteceu. O templo judeu foi conquistado e destruído. Em vez de desistir da identidade judaica, os líderes judeus começaram a transformar o judaísmo. Como você garante que a religião tenha permanência? Você a torna mais acessível para o povo comum. Líderes judeus leram a Torá publicamente, assegurando que o público compreendesse o que era lido. O templo foi reconstruído em menos de um século e os sacrifícios de animais retomados, mas a ênfase na educação, mesmo para o povo, permaneceu. Então, quando o segundo templo foi destruído pelos romanos, os judeus já tinham um plano para lidar com a desapropriação de seu povo. Educar as pessoas e tornar a Torá acessível salvou o judaísmo séculos antes. Com o segundo templo destruído e muitos judeus mortos ou levados ao cativeiro, os rabinos precisavam garantir que os judeus restantes no mundo não desaparecessem. Então eles tornaram a escolarização formal obrigatória. Os pais judeus tinham a obrigação de educar seus filhos desde cedo. À medida que a diáspora judaica crescia, cada comunidade se certificava de criar um sistema de educação local, não importa onde estivessem. De fato, educar a próxima geração se tornou uma das principais prioridades da comunidade. Não importa onde estivessem no mundo, os judeus eram frequentemente a única comunidade que incentivava altos níveis de alfabetização e educação, até mesmo para o povo comum. Até hoje, a educação é uma pedra fundamental das festas judaicas. O objetivo principal do Seder de Páscoa é ensinar as crianças sobre o êxodo do Egito. E não é por acaso que a introdução judaica à idade adulta, o Bar Mitzvah, envolve leitura e estudo. De acordo com o falecido rabino Lord Sacks, os judeus sabiam que para defender um país você precisa de um exército. Mas para defender uma civilização, você precisa de escolas. Mas não basta apenas ensinar os fatos. A maneira como você ensina também importa. O que nos leva a valorizar o pensamento crítico dos judeus. A casa de Hillel e a casa de Shammai, duas principais escolas de pensamento judaicas, discutiram por anos sobre praticamente todos os assuntos. Por fim, uma voz celestial declarou que, embora ambos estivessem corretos à sua maneira, a lei judaica seguiria a escola de pensamento da casa de Hillel. A casa de Hillel não era mais inteligente ou melhor que a casa de Shammai, mas sua abordagem para a educação era diferente. Eles ensinavam aos alunos ambos os lados do argumento. Eles precisavam compreender a posição da casa de Shammai tão bem quanto a própria. Já os alunos da casa de Shammai aprendiam somente sobre a posição desta casa. Adoro essa história, pois ela incorpora muito sobre a abordagem judaica da lógica e da razão. Valorizamos ver perspectivas diferentes.
Abraçamos o pensamento divergente e nos envolvemos respeitosamente e de boa fé com ideias que desafiam nosso ponto de vista. O Talmud judeu é um registro de centenas de anos de argumentos, debates e comentários sobre comentários sobre comentários. Já ouviu o ditado 2 judeus, 3 opiniões? Sim. O Talmud contém centenas de opiniões distintas. E isso é parcialmente porque a sabedoria começa na admiração. O judaísmo é uma religião altamente estruturada. Cada momento do dia é ritualizado, com instruções de como preencher seu tempo, desde o momento em que você acorda até o momento em que adormece. Curiosamente, essa estrutura nos ajudou a desenvolver habilidades de pensamento criativo. Porque desde que você acorda até a hora de dormir, é ordenado a ser grato. Para ser grato, é necessário observar constantemente o mundo ao seu redor. Ao acordar pela manhã, agradecemos a Deus em oração por nos manter vivos. Disse que devemos agradecer ao nos depararmos com maravilhas da natureza, como o Grand Canyon, a aurora boreal, o nascer do sol ou até mesmo um animal fascinante. Agradecemos a Deus 3 vezes por dia pela criação do mundo. Agradecemos até mesmo por coisas cotidianas como comer ou usar o banheiro. Em suma, nosso estilo de vida consiste em observar e apreciar a incrível beleza do mundo. Não devemos viver no piloto automático. Devemos nos envolver com cada momento único. Porque quando você acredita que tudo vem de Deus, então tudo vale a pena questionar, comentar ou observar, seja uma partícula subatômica ou um sistema estelar. Esse compromisso com a observação e o envolvimento com o mundo gera criatividade. Sócrates não era judeu, mas seu ditado, a sabedoria começa na maravilha, combina com o judaísmo. Regras estruturadas sobre como viver nos lembram de manter nosso senso de maravilha. Isso é onde a criatividade começa. Os judeus valorizam ser bem equilibrados. Historicamente, os judeus abraçaram as artes e ciências. Muitos dos maiores rabinos também eram especialistas em diversas áreas. O Vilna Gaon era um especialista em matemática. Maimônides praticava medicina. O Rebbe de Lubavitch era um engenheiro treinado. E nem me faça começar a falar sobre os poetas. A cultura judaica reconhece que os estudos religiosos e seculares podem se complementar. O Vilna Gaon disse, se um homem é deficiente nas ciências, ele será 100 vezes mais deficiente no conhecimento da Torá, pois a Torá e a ciência andam juntas. Esse é o ethos da grande universidade judaica americana, Universidade Yeshiva. A Torá e o conhecimento secular podem ser compatíveis. Nem toda a comunidade judaica concorda. Alguns estudam somente a Torá e o Talmud, mas estudos indicam uma correlação entre o estudo intenso do Talmud e habilidades de raciocínio aplicáveis a qualquer área. O que não nos matou, nos tornou mais inteligentes. Historicamente, os judeus foram perseguidos globalmente. Vivemos como cidadãos de segunda classe, até que nossos vizinhos se voltaram contra nós e nos expulsaram novamente. Apesar da adversidade, um ponto positivo é que ela pode gerar resiliência e sucesso intelectual. Pense no trauma geracional de sempre estar pronto para partir a qualquer momento. Assim, os judeus investiram em habilidades transferíveis para qualquer lugar. Mesmo que você deixe todas as posses materiais para trás, ainda pode levar seu cérebro, valores e conhecimento. Independentemente do lugar, alfabetização, inteligência financeira e conhecimento médico ou científico estão sempre em alta. Como Bret Stephens colocou, há o entendimento, nascido do exílio repetido, de que tudo que parece sólido e valioso é, em última análise, perecível, enquanto tudo que é intangível, o conhecimento acima de tudo, é potencialmente eterno. Além disso, os judeus muitas vezes eram proibidos de possuir terras ou de se juntar a guildas locais, o que os empurrava para carreiras como medicina, comércio e empréstimo de dinheiro, que exigiam habilidade intelectual. Resumindo, monetizamos nosso intelecto por falta de melhores opções. Em um mundo cheio de discriminação e desigualdade, a educação pode ser um grande equalizador. Embora muitos imigrantes judeus nos Estados Unidos da América fossem extremamente pobres e mal falassem inglês, eles reconheceram que o sucesso futuro de seus filhos dependia de uma educação forte. Então, qual é o segredo para o sucesso acadêmico judaico? Na verdade, não há uma única resposta. Uma trágica perseguição nos obrigou a usar nosso intelecto para sobreviver. Uma cultura que preza a alfabetização, o debate rigoroso, o pensamento autônomo e a autodisciplina é benéfica.
A combinação desses fatores resulta em uma herança que pode explicar o excepcional desempenho intelectual da população judaica.